Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de 1 Coríntios, capítulo 14. O dom de línguas na igreja. Seguir a caridade, procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Porque o que fala em línguas desconhecido não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e o Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas desconhecidas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós falem em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se vos falasse ou por meio de revelação, ou da ciência, da profecia, ou de doutrina? Da mesma sorte, as coisas inanimadas que fazem sons, seja flauta, seja cítaras, não formarem som distinto, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta for sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo. O que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em línguas desconhecidas, ora para que eu possa interpretar. Porque se eu orar em línguas desconhecidas, meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto? O amém, sob a sua atuação de graça, visto que não sabes o que dizes, porque realmente tu dás bem as graças, mas a outro não é edificado. Dou graça ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que também possa instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar no lugar, e todos falarem línguas, entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis louco? Mas se todos profetizarem, algum indouto ou infiéis entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre nós. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça tudo para edificação. E se alguém fala língua desconhecida, faça isso por 2, ou quanto muito 3, cada um por sua vez, o que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, e seja calado na igreja e fale consigo mesmo com Deus. E fale 2 ou 3 profetas ou outros jurem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos poderem profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejais sujeita, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interrogue em casa o seu próprio marido, porque é vergonhoso que a mulher fale na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas,
mas faça tudo decentemente e com ordem.